São 7h33, estamos de volta com Transamérica Notícias, sim, desta segunda-feira, dia 10 de junho de 2024. E já vamos então para este bloco, com a participação do advogado Leandro Garcês, especialista em inventários e sucessão, também diretor do Patrulheiros aqui em Campinas, será presidente do Rotary Club aqui na cidade. É meu primo também, então assim a gente já afasta qualquer tipo de comentário, viu, Lobinho? Já fala no ar mesmo, é primo e tá acabado, né? Acabada. Agora eu vou dizer aqui, primo bacana, hein? Gente boa, uma pessoa alegre, tranquila. Muito bacana mesmo. Parabéns, muito obrigado, Leandro Garcês, por estar aqui conosco nesta manhã de segunda-feira aqui no Transamérica Notícias. O primo do Paradela. O Paradela que é o as do rádio brasileiro. As do. Tá calma nessa hora. Bom dia, Leandro Garcês. Bom dia, Flávio Paradela. Bom dia, Daniel Lobinho. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nessa manhã de segunda-feira. É sempre bom compartilhar informação com a população e compartilhar de bons momentos com pessoas maravilhosas como vocês aqui. E uma rádio que sempre cultivou a notícia em tempo real. Então, nada melhor do que a Transamérica estar sempre aqui. E muito obrigado mais uma vez, Flávio, pelo convite e vamos com tudo. Leandro, vamos falar sobre uma situação da vida que a gente, por muitas vezes, vai deixando de lado. E é naquele pior momento em que você precisa resolver, e é uma coisa obrigatória, precisa resolver o inventário, essa sucessão de patrimônio. Vamos lá, vamos começar pela aquela pergunta mais óbvia possível, mas que muita gente tem dúvidas. O que é um inventário e quais as formas que essa pessoa pode buscar, até anteriormente, para evitar toda aquela questão burocrática do após, né, o falecimento de um ente querido? Tá. Bom, Flávio, eu acho que antes, né, da gente começar a falar realmente do passamento da pessoa, ou seja, do falecimento de um ente querido, vamos entender um pouquinho o que é o inventário. O inventário mesmo, ele nada mais é do que o levantamento das informações, né, do patrimônio, né, de uma pessoa, né, seja o patrimônio ativo ou passivo de uma pessoa. E quando a gente usa essa palavra inventário, ela também é usada no meio empresarial. A pessoa jurídica também faz um inventário. Por isso que a gente usa a expressão inventário para fazer o levantamento de todo o patrimônio, os bens, as dívidas de uma pessoa física e jurídica. E também, em caso de falecimento de uma pessoa, é feito este inventário, é feito esse levantamento do que é o patrimônio da pessoa. E, consequentemente, existindo o patrimônio, esse patrimônio ele vai ter que ser destinado aos seus herdeiros ou às pessoas a qual aquela pessoa falecida destinar. Então, isso que a gente chama juridicamente de inventário. O inventário, então, é o levantamento dos bens para, em caso de falecimento, fazer a transmissão aos seus herdeiros. E quais são os tipos, né, de inventários, como eles funcionam, o que a pessoa deve fazer para buscar ter porque a gente sempre quer menos burocracia. E se a gente não faz o trabalho anterior, é o que a gente vai ter. Muita burocracia, muita dor de cabeça, né? Sem dúvida nenhuma, Flávio. O passo a passo, né, de um inventário, a primeira coisa é o registro no cartório, né, do óbito da pessoa. Então esse que é o primeiro documento que toda pessoa, para fazer um inventário ou para levantar os bens da pessoa falecida, é com a certidão de óbito registrada no cartório de pessoa física, né, no registro civil de pessoa física. Mas, respondendo a sua pergunta, existem dois tipos de inventário aqui pela legislação brasileira. O inventário que é feito na justiça, no Poder Judiciário, no fórum, e também é possível fazer fora do fórum. Né? Olha que interessante, né? É o chamado inventário extrajudicial. Este inventário extrajudicial é feito diretamente num cartório de notas, onde todos os herdeiros capazes, né, maiores de 18 anos, eles convergem, ou seja, entram em acordo e aí, consequentemente, tendo essa anuência, essa concordância de todos os herdeiros, consequentemente, então, é feito o registro do inventário juntamente ao cartório. Então, isso facilita muito,
porque reduz a burocracia, reduz o tempo e principalmente desafoga o Poder Judiciário, que tem tantos e tantos processos de outros assuntos. Mas para esse extrajudicial precisa ter uma família mais unificada, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Precisa de uma família mais unificada. E é nessa hora que um profissional da área jurídica, que entenda, né, realmente da parte de sucessões, ele tem que, além de entender tecnicamente da parte de direito sucessório, também ter a questão, né, da união, de trazer essa união entre os familiares. Porque realmente, né, como você começou a entrevista falando, a perda de um ente querido é muito sofrido. Então, normalmente aflora sentimentos que a gente jamais teria aflorado em momentos anteriores. Às vezes até coisas que estão guardadas. Eu já tive casos de inventário que os herdeiros discutiam porque quando em criança um pegou o brinquedo do outro e não devolveu, né? E aí isso passado mais de 60 anos, você imagina. Não. E a gente consegue, né, com um trabalho, né, de conciliação, né, um trabalho preventivo, harmonizar essa família. E eu já tive outro inventário em que 2 herdeiros não se falavam há mais de 20 anos. Né? Ao finalizar o inventário, foi um inventário até um pouco mais trabalhoso, ao final eles saíram abraçados e relembrando todos os momentos bons que eles passaram e esqueceram os 20 anos de separação. Olha que legal, tem um trabalho psicológico Exato, também, né? É isso que eu ia falar, né? Sem O dúvida, advogado, sem dúvida. Além das questões legais, tem que ter um trabalho muito... É pisar em ovos também, em alguns momentos, né? Um trabalho psicológico com essas famílias e entender, né? Por exemplo, você tem uma família grande, aí o advogado entra nesse processo junto para ajudar a família, mas é contratado por um, o outro já olha, esse advogado aí foi contratado por aquele. Como é que é trabalhar com isso também, com essas perspectivas, essas particularidades, esse olhar mais estranho, porque é difícil mesmo uma situação Sem como dúvida, sem dúvida. Eu acho que o bom profissional da área jurídica, ele entende que se vier outro profissional também a atuar num processo de inventário, representando alguns herdeiros, ele vem para somar. essa. Pode ter mais de um, então. Com certeza, pode ter mais de um, né? Cada herdeiro pode constituir o seu próprio advogado, e isso muitas vezes até ajuda, né, a minimizar, Pacificar, né, né? ou pacificar, como você bem citou. Então é bem interessante. É claro que ao final do inventário, quando é no cartório, não há necessidade de todos os advogados assinarem, mas se o herdeiro exigir ou quiser, né, for uma questão pessoal, pode constar lá na minuta, né, ou seja, na escritura de inventário, como chamamos. Vamos lá. Tem alguns papéis importantes aqui. Muita gente pergunta, porque é um processo relativamente caro, né? E por muitas vezes a gente não está preparado para nada do que está acontecendo. Para tudo, né, que é envolvido, desde o falecimento até essa situação. E tem muitos impostos, né? Ah, sem dúvida, tem. Tem a parte, na verdade não é impostos, né? A gente chama, o imposto é único, né? É um imposto que nós chamamos de Imposto de Transmissão Causa-Mortes, ITCMD. Ele é estipulado a cada estado, né, da federação, então cada estado do Brasil ele adota uma regra, mas o mais interessante é que além deste imposto nós temos outros tributos, outras taxas, né, outros recolhimentos ao Estado que é necessário. Então, no caso do inventário extrajudicial, tem as custas cartorárias, né, no Poder Judiciário tem as custas judiciárias. Então, enfim, é um número realmente de tributos, né, e aí a gente embute impostos, taxas, né, para custear o inventário. Fora também aí a questão, né, dos honorários do profissional que vai atuar no caso. Um ponto importante, como é feita aí essa partilha de bens entre o pessoal que está participando do inventário? Que essa é uma grande discussão também, né? Como, um fica com a casa, o outro fica com o apartamento. Quanto por cento um leva, quanto por cento o outro leva? Como garantir essa justiça nesse ponto? Bom, primeiro a legislação ela é bem clara para a divisão de bens entre os herdeiros, tá? Tudo vai depender de quem está falecendo. Se essa pessoa é casada, se o regime de casamento que ela optou quando do casamento, se ela possui herdeiros, né, necessários além
né, da viúva ou do viúvo ali que deixou, né, vivo, também os filhos, os netos, se possuem pais, mães vivos, também entram na sucessão, e na ausência deles entram o que nós chamamos de colaterais, que são os tios, os primos, os sobrinhos. Então isso tudo é possível partilhar. E aí a legislação ela vai competir a cada um deles uma meação, né, ou uma meação, ou uma fração ideal a cada um deles. Agora, Flávio, uma coisa que é muito interessante, isso nós estamos falando do inventário tradicional. Agora, se a pessoa ela já destinou parte do patrimônio através de um planejamento sucessório, esta regra ela se modifica. Então, aí, uma parte vai seguir a legislação tradicional e a outra a vontade da pessoa. Isso que nós chamamos, é a declaração de última vontade, né? E um dos exemplos é o testamento, né? Mas existem outras modalidades. É isso que eu queria discutir nesse ponto. Quando a pessoa tem um testamento, deixa lá... Quantos casos a gente já viu? Não são assim muito normais, mas quando acontece eles ganham a mídia, né? A pessoa deixou um testamento e colocou grande parte para aquele filho, o resto praticamente ficou zerado. Como é que isso acontece no final das contas? Tá. Até nisso a legislação ela previu esse impedimento de destinar tudo a um herdeiro e desfavorecer outros. Então, no caso do testamento, quando a gente tem o que nós chamamos de herdeiros necessários para a legislação ela define como sendo a viúva meeira ou viúvo, no caso de casado, e os filhos, né, que são os descendentes ou os ascendentes, que são os pais. Então, no caso do testamento, especificamente, a pessoa só pode destinar, no caso de existência de marido, filhos ou os pais, metade do seu patrimônio. Então, a lei garante que a outra metade, né, ela vai ficar especificamente para o marido ou para a esposa, os filhos ou os pais. E aí aquela outra parte, que é os outros 50%, que é disponível para ele, né, deixar a quem ele quiser, ele pode doar ou fazer o testamento destinando aí para um dos filhos, para outra pessoa, até mesmo para uma entidade pública, né, para uma ONG, por exemplo, né? Isso existe bastante, a gente vê na parte do testamento. Então é garantido então a meação, né, a metade dos bens disponíveis ela pode doar, a outra metade é garantido aos seus herdeiros. Então os herdeiros aí têm garantido pelo menos 50% do patrimônio do ente que possa vir a falecer. Exatamente, 50% no caso de testamento, sem dúvida nenhuma. Na ausência de testamento, aí 100% vai ser destinado aos seus herdeiros. Em partes iguais? Não são em partes iguais, porque existe a questão do regime de casamento. Então, dependendo do regime de casamento, metade vai à viúva meeira ou o marido que, né, sobressalente, que ficou vivo, né, e o restante para os seus ascendentes e descendentes. E quando tem casos de paternidade extraconjugal, como que isso funciona no caso da partilha? Tá. Bom, comprovado a existência desse filho, né, ele vai ser um herdeiro como qualquer outro. Né? Então a legislação, ela tendo o reconhecimento da paternidade, né, junto inclusive pelo registro de nascimento, né, pela certidão de nascimento, essa pessoa vai ser herdeira da mesma forma. Tá? Então, sendo filho, é herdeiro. Tá? Inclusive, até foi bom, eu vou emendar aqui, que é o caso de adoção. Muitas vezes as pessoas tinham essa dúvida, né? Ah, mas eu fui adotado, né? Eu tenho direito à herança? Se você foi adotado, documentalmente você tem lá na sua certidão lá, documental que você é filho, né, adotivo daquela pessoa, na verdade nem coloca-se filho adotivo, a palavra é filho. A partir do momento que a pessoa assumiu a paternidade pela adoção, é pai, é mãe. Então essa pessoa vai ser herdeira com certeza. Importante esse ponto, né? Porque realmente por muitas vezes se tinha essa dúvida, mas não é que é uma mudança recente, que a gente está falando de Constituição de 88 para cá, e isso ficou muito claro, né? Adoção é filho, ponto. Acabou. Se o irmão tem dúvida, não é para ter dúvida, não. É teu irmão, é tua irmã. Fim. E isso aí está garantido. Leandro, uma coisa também que gera aí algumas dúvidas. A gente está falando da partilha
dos bens, partilhas do patrimônio. E quando o falecido tem, na verdade, dívidas, como é que fica isso para quem tá nessa sequência? Porque daí aí ninguém quer, né? Aí ninguém é adotivo, ninguém é filho natural. Todo mundo desaparece. É por isso que eu comecei a entrevista explicando a questão da expressão inventário. O inventário é justamente o levantamento, né, de todo ativo e passivo. Então, no caso do inventário, a gente faz todo um levantamento, uma busca do patrimônio, né, dos bens móveis e imóveis, aplicações financeiras, saldo em conta bancária, mas também as dívidas. Então, as dívidas entram no processo de inventário e as dívidas, sanadas as dívidas, o restante, o saldo devedor, é que é partilhado. Então, respondendo a sua pergunta, a dívida entra na herança? Sim, entra. Né? E é de suma importância entrar, porque o credor ele não pode ser prejudicado por uma partilha fraudulenta, ou seja, tentando omitir aí a existência dessa dívida. Então, o credor ele é de boa fé. Então, sendo um credor, né, uma pessoa que está cobrando, né, aquele falecido e um título de boa-fé, ela tem todo o direito a entrar. Inclusive, esse credor ele pode abrir o processo de inventário. É muito interessante que no Poder Judiciário, né, a gente permite que qualquer pessoa possa entrar com um processo de inventário, desde que ela, né, atribua a informação ao Poder Judiciário do interesse. Então, um credor, uma pessoa que está cobrando a pessoa falecida, ela pode abrir o processo de inventário e apresentar lá o seu título executório, o título que ela vai querer aí pleitear o pagamento. Eu estava até vendo há poucos dias, foi uma decisão de 3 semanas no STJ, que herdeiros não podem responder por dívidas antes de concluir o inventário. Era uma situação de uma pessoa que faleceu e tinha dívidas no condomínio. E aí estava na discussão do inventário, chegou no STJ isso. Não. O STJ falou, calma, isso aqui tem que concluir ainda o inventário para saber quando que essa discussão vai ser feita do pagamento dessa dívida. Imagina o tamanho também que isso vai ficar, porque por muitas vezes, se a briga está grande, vai até 1, 2 anos, né, para o inventário ser concluído. Ah, com certeza. E eu falo até por experiência, Flávio. Eu já passei pelo meu escritório inventários que ainda não foram finalizados em 2024 e que foram abertos no final da década de 60. Caramba. Estão no Poder Judiciário, então ainda tramitando. Então nós temos muitos imóveis, muita herança, muita discussão de dívidas e mais a discussão entre os herdeiros que levam anos e anos e décadas, como esse caso aqui. Por que tem inventários e sucessões, tem essas tramitações todas que percorrem um tempo menor e outras que demandam aí décadas? Bom, eu acho que a principal resposta para isso é ter a união ou não dos herdeiros para essa partilha. A partir do momento em que há união entre os herdeiros, né, de todo o levantamento do patrimônio ativo e passivo, vai ser possível saldar as eventuais dívidas e o que sobrar vai ser partilhado e todos aceitarem, esse processo ele vai ser muito mais rápido. O problema é justamente esse, quando não há união. Não há união entre os herdeiros, não há união entre os credores, né? Porque ali, imagine, se existe um patrimônio muito grande e, consequentemente, existe dívidas muito grandes, como o Flávio acabou de citar. Então, de um condomínio. Imagine uma pessoa que tem um patrimônio elevado, com vários bens, né? E de repente esses vários bens possuem dívidas também, os bens, por exemplo, um IPTU, né? O Flávio citou o condomínio, mas tem um IPTU também, e assim a gente vê realmente brigas e o processo vai se arrastando cada vez mais. E é bom a gente colocar também que quando a gente fala de inventário, existem prazos legais, né, para o início, né, do inventário. Quais são esses pontos, até quando, né, a família deve buscar? Tá. Eu falo que ocorrendo o falecimento, né, buscando a certidão de óbito, você precisa, o quanto antes, já iniciar esse processo de inventário, que é o levantamento dos bens e das dívidas. A legislação ela fala que, dentro do processo todo de inventário, uma das etapas é o recolhimento do imposto.
né? E este imposto, né, o entendimento que nós temos é de que ele tem que ser recolhido no prazo de 60 dias após o óbito. Então, para o pagamento do imposto é em 60 dias. Não significa que o processo de inventário como um todo precisa encerrar em 60 dias. Isso é uma dúvida muito comum que chega no escritório. Leandro, eu preciso encerrar o inventário em 60 dias? Eu falo, não, você precisa ter a certidão de óbito, ter as dívidas, né, ter os bens. Fazendo esse levantamento, a gente faz toda a parte tributária, que é o recolhimento do ITCMD, esse imposto de transmissão causa-morte. Esse sim tem que fazer em 60 dias. Leandro, eu não consegui. Tem algum problema? Sim, vai ter o problema que vai ser de multa, juros sobre isso. Tá? Então, o prazo mesmo dos 60 dias é atribuído ao imposto e não ao processo como um todo. Aquele negócio, paga em 60 dias, depois você se resolve. O que o governo quer é que você pague o imposto para ele. Paga o imposto. É isso. Agora, Leandro, como as pessoas podem te achar? Como as pessoas podem achar aí o escritório do Leandro Garcês para poder fazer uma consulta, te contratar? Quais são os caminhos para poder lhe encontrar? Bom, fora o Paradela. Além do Flávio, né? Além aqui de vocês todos aqui na CBN, né? Eu falo abertamente que você Hoje já... é Transamérica. Hoje é Transamérica. É Transamérica. Olha só, me perdoem a todos aqui que estão nos acompanhando há tantos anos aí de outra emissora. Daniel, você já respondeu a pergunta. A rede social nossa é justamente Leandro Garcês Advogados. Olha que bacana. Então, eu vou repetir aqui, né? Leandro Garcês Advogados. Com Z, né? Com Z, Garcês com Z, tá? Então, vamos lá, né? Leandro, o Garcês, eu vou até soletrar, Garcez. Então, Leandro Garcês Advogados. Essa que é a nossa rede social. Então, nós temos lá Facebook, Instagram, né? O site leandrogarcez.com.br. Enfim, temos aí vários, né, meios aí de entrar em contato conosco para tirar dúvidas, né, para esclarecer aí as informações necessárias à população. E rapidamente, falar de outro trabalho aqui do Leandro Garcês, que não é só advogado, é também diretor da Patrulheiros, vai assumir, e tem uma ligação com isso, vai assumir a presidência do Rotary aqui em Campinas, e essa presidência do Rotary, o Rotary que é aí a entidade que faz essa administração de umas entidades mais bonitas e importantes aqui da nossa cidade, que é a Patrulheiros, fazendo uma formação, né, de uma garotada, uma meninada que tem aí, se não tivesse essas, e a Patrulheiros é uma delas, né, essas associações teriam uma dificuldade muito grande para conseguir essa capacitação, e é um trabalho de anos e anos já da Patrulheiro, com essa ajuda importantíssima do Rotary. Como é que tá à frente, junto dessas instituições e conseguir trazer essa molecada, porque todo ano são o quê? 2.000, né? 2.500. 2.500 garotos e garotas que fazem esse trabalho de capacitação na entidade. Bom, Flávio, primeiramente agradecer você citar esse trabalho voluntário que eu faço, né? O trabalho voluntário social eu faço há mais de 20 anos, e conciliando aí com a advocacia, conciliando aí com o meu trabalho na parte de planejamento sucessório, ou seja, com a atuação realmente como advogado. O Patrulheiros Campinas é uma entidade sem fins lucrativos, em que ela é administrada, né, gerenciada pelo Rotary, né? O Rotary Internacional, ele faz diversas ações humanitárias, e aqui em Campinas nós temos vários clubes de Rotary, e um desses clubes é o chamado Rotary Clube Campinas Sul, a qual eu faço parte. Inclusive fui eleito rotariano e agora presidente do Rotary a partir do meio do ano. Inclusive quero deixar um abraço para todos do Rotary Internacional, Rotary Campinas Sul, e principalmente aos patrulheiros, a todos os patrulheiros, a todos os colaboradores da entidade, voluntários, né, e funcionários que estão lá realmente colocando para funcionar. Então, o Patrulheiros Campinas é uma entidade sem fins lucrativos, administrada pelo Rotary Clube Campinas Sul. E essa administração que nós fazemos é justamente para quê? Para dar o respaldo, né, legal de uma entidade que há 58 anos faz um trabalho social focado no jovem. E hoje nós fazemos o trabalho
complementar ao estudo regular da sociedade, né, do jovem, para o programa de aprendizagem, né? Ou seja, é o programa Jovem Aprendiz, a busca pelo primeiro emprego. O jovem aqui em Campinas tem a possibilidade de fazer um curso no Patrulheiros e depois ingressar no mercado de trabalho. Isso que é um trabalho que nós fazemos, além das nossas oficinas que eu falo daqui a pouco. Além da gente falar dessas oficinas, que eu acho que é extremamente importante, também fazer um pedido de ajuda que está precisando, né? A gente já faz esse trabalho, desde o ano passado o ginásio tem essa situação, bateu, Lobinho, ano passado foi em outubro, né? Outubro, final de outubro. Uma chuva muito forte aqui em Campinas. Sim. E teve aí uma parte afetada, na verdade o ginásio todo, né, afetado por causa dessa chuva. E agora esse trabalho necessário de angariar fundos para a reconstrução de um local extremamente importante. A gente teve lá há pouco tempo, antes de acontecer, coisa de 2, 3 semanas, a garotada lá toda, tinha o refeitório, né, a garotada brincando. Graças a Deus, quando aconteceu, ninguém foi atingido, ninguém ficou ferido, mas é um espaço enorme que está lá sem poder utilizar, né? Como você falou, em outubro do ano passado nós tivemos uma forte chuva aqui na cidade de Campinas, né? Uma chuva sequencial, e por duas noites, né, essa chuva afetou a cobertura do nosso ginásio e, consequentemente, a cobertura veio abaixo, cedeu, felizmente, né, não tinha ninguém no momento, nós já havíamos interditado, inclusive, na primeira noite de chuva que começou a abalar a estrutura, nós interditamos e na noite seguinte, uma nova chuva, ela veio abaixo. O ginásio ele é um espaço utilizado não só pelos jovens patrulheiros, na parte esportiva, nas formaturas que nós fazemos aos jovens, né, na utilização inclusive pela nossa orquestra, mas também é utilizado pela cidade de Campinas, né? Eu vou citar 2 exemplos aqui na cidade de Campinas. Um deles é o processo de separação de todas as roupas arrecadadas na campanha do agasalho. Toda a cidade de Campinas, nós espalhamos aí, né, a prefeitura, inclusive, de Campinas espalha aí os totens, né, as caixas de arrecadação, e depois essas caixas são reunidas justamente no ginásio dos patrulheiros. E lá nós fazemos um mutirão que faz a separação de roupa de adulto, de criança, e assim a gente pode destinar com mais facilidade e mais assertividade a quem precisa. E isso é feito sempre no ginásio. Outro exemplo que eu falo que o ginásio ajuda muito a Campinas e ajudou foi justamente na Covid, né? No período da Covid-19 nós tivemos o hospital de campanha de toda a cidade de Campinas foi no nosso ginásio. Então imagine, nós tínhamos lá uma estrutura dos patrulheiros que não estava podendo ser utilizada em razão do lockdown e que foi cedido, né, para a população de Campinas como sendo um hospital de campanha, e foi atendido várias e várias pessoas lá dentro da nossa estrutura. E para a gente finalizar, as oficinas que você citou aí, além das oficinas, ele citou também que tem a orquestra, importantíssima orquestra, um trabalho muito bonito lá, realizado pelo pessoal dos patrulheiros. Então, é bom a gente incentivar, porque a entidade faz um trabalho belíssimo, né, nessa capacitação e nessa também capacitação cultural que a gente deixa muito de lado. Os patrulheiros têm essa importante orquestra para incentivar uma garotada aí a entrar nesse mundo da música. A gente precisa, porque a gente tem muita gente boa que mal tem contato, né, com instrumentos, com a música, e a gente perde talentos. Como eu falei, nós temos diversas oficinas, né, de cultura, esporte e lazer. Então nós temos a parte esportiva também dentro dos patrulheiros, e dentro da cultura nós temos aí a parte da nossa orquestra sinfônica. Até eu quero mandar um abraço a todos os nossos musicistas e o nosso maestro Douglas Vieira, que é o nosso regente da orquestra. A orquestra, inclusive, ela tem patrocínio, né, da Sanasa aqui de Campinas, e ela faz apresentações não só na cidade de Campinas, no Teatro Castro Mendes, também na Concha Acústica, mas também nas cidades aqui do entorno. Tá? Então é uma orquestra reconhecida, já fez diversas apresentações em parceria, inclusive com outras orquestras, né, com tenores, né, com outros musicistas, e realmente é um trabalho maravilhoso que nós fazemos. E nós temos jovens
né? São todos jovens, isso que eu quero deixar bem claro. São musicistas, né, a partir aí de 12 anos de idade, que já tem habilidade musical. O nosso maestro vai afinando os instrumentos com esse jovem e ele vai deslanchando. E já temos aí jovens formados, inclusive, pela nossa orquestra, que depois foi para a Unicamp, se formou em música e hoje já está até no exterior. Olha que bacana, Olha que legal. parabéns. Muito Bom, tá aí nossa conversa com o advogado Leandro Garcês, vai ser então presidente também do Rotary aqui, e esse trabalho importante realizado por toda a equipe do Patrulheiros, qual também o Leandro faz parte dessa entidade. Queria agradecer, Leandro, esse contato aqui com a Transamérica, o Transamérica Notícias, tirando dúvidas de inventário e sucessão. Esse é um tema que tem muitas dúvidas, a gente não colocou nem, assim, não chegou nem a 5%, né, do que muita gente tem, mas é legal a gente já sair discutindo e falando dessa importância de já fazer o planejamento, né, para não ser pego de surpresa lá na frente. Além do que, se for pego de surpresa, tem prazo, tem um monte, tem várias situações. Então, Leandro, muito obrigado. Manhã de segunda-feira, a gente aqui na Transamérica Notícias trazendo essas informações importantes. Muito obrigado, Flávio Paradella, muito obrigado, Daniel Lobinho, a todos que nos acompanharam até o momento. E eu fico sempre à disposição, o que precisarem. E realmente você sintetizou, foram poucas informações, mas importantes para a população na parte de inventário e sucessões. E eu me coloco sempre à disposição, porque realmente é um momento muito difícil. E nada melhor do que planejar em vida. Eu sempre falo que o planejamento em vida é o que faz garantir aí o sucesso nessa transmissão da passagem do ente querido. Muito bem, mais contatos aí com o advogado Leandro Garcês, vai lá na rede social dele, que é Leandro Garcês, com Z, Advogados. Exatamente, Leandro Garcês Advogados, na rede social, Facebook, Instagram, LinkedIn, estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Vamos embora, Paradella? Vamos nessa, né? Acabou essa segunda? Nando já está por aqui, vai comandar aí a melhor manhã do rádio brasileiro. Acabou a segunda, amanhã é terça-feira. Amanhã, terça-feira, 6h30 da manhã, Transamérica Notícias no ar. Eu e Daniel Lobinho trazendo as informações de Campinas e região. Por enquanto é só, pessoal, como diria o Gaguinho, né? Exato. Exatamente. Tchau, tchau. Até amanhã, pessoal. Você ouviu